A China festeja os 70 anos da vitória da Revolução Comunista, apresentando novas armas, e o ditador Xi Jinping adverte: nenhuma força será capaz de impedir o avanço do país e do povo chinês. Enquanto milhares de manifestantes do Movimento pela Liberdade e Democracia protestaram em Hong Kong, onde a polícia baleou um manifestante no peito. A Revolução Chinesa e a ascensão do país nas últimas décadas foram fenômenos que vão definir o que será o mundo no século XXI. De potência dominante na Ásia, há 2000 anos, onde era conhecida como Império do Centro e uma das fábricas do mundo, até o início do século XIX, a China se tornou dependente do Ocidente depois de ser vencida pelo Império Britânico nas Guerras do Ópio. A derrota para o Japão na Guerra Sino-Japonesa de 1894 e 1895 acabou com a ordem sinocêntrica no leste da Ásia e apressou o fim do Império Chinês. Em 1911, dominada por senhores da guerra, a China se tornou um dos países mais pobres do mundo, com renda média por habitante de apenas $100 por ano. Neste ambiente de decadência, o Partido Comunista Chinês foi fundado em julho de 1921 e travou uma longa guerra civil contra os nacionalistas do Kuomintang. Em 1931, o Exército Imperial do Japão invadiu a região da Manchúria e, em 1937, o resto do leste da China, onde ficam as principais cidades do país. Era o início da Segunda Guerra Mundial na Ásia. Quando a guerra contra o Japão acabou, em 1945, recomeçou a Guerra Civil. Em 1º de outubro de 1949, o líder comunista Mao Tse-tung proclamou a fundação da República Popular da China. O grande objetivo dos revolucionários era evitar que a China fosse humilhada por outros países. No início de 1950, Mao foi a Moscou fechar um acordo de cooperação e defesa com Joseph Stalin, o ditador da União Soviética, que o deixou esperando 50 dias em meio ao rigoroso inverno russo. Mais uma humilhação. A Revolução Chinesa teve momentos trágicos, como o Grande Salto para a Frente, de 1958 a 1962. O regime comunista tentou produzir aço em comunidades rurais. A tentativa de industrialização fracassou e a produção de alimentos desabou, provocando fome e a morte de pelo menos 18 milhões de pessoas, 56 milhões, de acordo com o historiador chinês Yu Xiguan. O fracasso do Grande Salto para a Frente favoreceu os moderados na luta interna do partido, moderados como Liu Shaoqi e Deng Xiaoping. Mao reassumiu o controle do partido e da revolução com a Grande Revolução Cultural Proletária, uma era de radicalismo sem precedentes de 1966 a 1976. Professores intelectuais foram enviados ao campo para a reeducação, inclusive Deng e o pai do atual ditador. Símbolos e obras de arte do período imperial foram destruídos. O trânsito andava no sinal vermelho e parava no sinal verde. Com a morte de Mao e o país e o partido destroçados, caiu a Gangue dos Quatro, da qual fazia parte a mulher de Mao, Jiang Xin. E a Revolução Cultural acabou. Deng entendia que a única chance de unir o partido era lançar um programa de modernização. Em 3 de dezembro de 1978, Deng Xiaoping lançou o programa de reformas e de abertura econômica. Na época, o produto interno bruto chinês era mais ou menos equivalente ao do Brasil, de 200 bilhões de dólares. Hoje, o PIB da China passa de 14 trilhões de dólares e o do Brasil não chega a 2 trilhões. Deng dizia aos chineses: trabalhem duramente, não mostrem riqueza nem poder e não se envolvam em conflitos externos. Discretamente, como inimiga da União Soviética, a China de Deng foi uma aliada do Ocidente no final da Guerra Fria. O desenvolvimento econômico chinês foi o mais rápido e extraordinário da história da humanidade. A China marcha para superar os Estados Unidos e se tornar a maior economia do mundo já até 2030, pelo critério de paridade do poder de compra, preferido pelo Banco Mundial e outras organizações internacionais. A China já teria ultrapassado os Estados Unidos.
Como o poderio econômico se traduz em poderio tecnológico e militar, os Estados Unidos, especialmente agora no governo Donald Trump, veem a China como um rival estratégico. Só uma crise econômica brutal será capaz de abalar o poder absoluto do regime comunista. Na parada militar de hoje, na Avenida da Paz Eterna, 15 mil soldados saudaram o ditador Xi Jinping, numa festividade que lembrou as paradas militares da antiga União Soviética. A China mostrou ser uma superpotência em mísseis. Entre as novas armas estão os mísseis de longo alcance DF-41, com capacidade para atacar a até 15 mil quilômetros de distância, capazes de atingir o território continental dos Estados Unidos em meia hora, o míssil nuclear e convencional de médio alcance DF-26, o míssil balístico lançado de submarino JL-2, o míssil antinavio DF-21D, capaz de destruir porta-aviões americanos, o míssil de cruzeiro supersônico DF-100 CJ-100, os aviões de caça, bombardeiros, aviões espiões, drones de última geração invisíveis aos radares e drones espiões supersônicos. Pela primeira vez, desfilou a Força de Apoio Estratégico do Exército Popular de Libertação, especializada em guerra cibernética e contra-informação. A modernização das Forças Armadas chinesas segue passo a passo com o crescimento econômico do país. Pelos cálculos do Instituto de Pesquisa sobre a Paz Internacional de Estocolmo, na Suécia, a China gastou 250 bilhões de dólares com defesa no ano passado. Ainda está bem abaixo dos 710 bilhões do orçamento militar dos Estados Unidos para este ano, mas vai encurtando a distância. O professor Graham Allison, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, adverte para o risco de que as duas superpotências caiam na armadilha de Tucídides. Ao escrever a história da Guerra do Peloponeso, há 2.400 anos, o historiador da Grécia Antiga observou que Esparta foi à guerra porque era a maior potência militar e temia a ascensão de Atenas, centro da cultura, das artes, da filosofia e do comércio. Nos últimos 500 anos, observa o professor de Harvard, houve 16 casos de transição hegemônica, quando uma grande potência se sentiu ameaçada por uma potência em ascensão. Em 12 desses 16 casos, houve guerra. Para evitar uma guerra nuclear catastrófica, Allison recomenda o estudo das lições da Guerra Fria, o fortalecimento do sistema multilateral e a cooperação entre as duas superpotências. Ele considera uma guerra provável, mas não inevitável. A diferença fundamental em relação à Guerra Fria é que a China é uma potência econômica e tecnológica capaz de superar os Estados Unidos e seus aliados ocidentais. Neste sentido, representa um desafio muito maior, apesar da interdependência econômica. O nacionalismo, tanto de Trump quanto de Xi, não ajuda a desarmar os espíritos. Ambos consideram seu país o maior e melhor do mundo e acreditam que o outro está determinado ou a superá-lo ou a tentar bloquear seu desenvolvimento. A China de Xi perdeu a inibição da era Deng, está disposta a mostrar seu poder e fazer prevalecer suas ideias e seu autoritarismo no cenário internacional. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.